Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo da Jovem Pan Esportes e o título é o seguinte: o Pedro quer sair? Cara, se eu fosse o Flamengo, sabe o que eu faria? Olha como o Vampeta polemizou. Eu quero ver o que ele falou, porque foi ele que um tempo atrás disse que se ele fosse o Pedro, arranjava um tumulto pra jogar uma quizumba, que jogador bom tem que jogar, porque no Corinthians joga Mosquito e Léo Natel. Como que pode não jogar o Gabigol, o Pedro e o Bruno Henrique? Tem que dar um jeito, jogador bom tem que jogar junto. Que não sei o que lá, o Pedro é muito paradão, muito passivo, enfim, ele na época já polemizou, então eu quero ver o que ele vai falar agora, se ele vai se manter firme na palavra que ele deu antes ou se ele vai se contradizer. Vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, Lau. Agora, ô Vamp, essa situação de jogador, você já viu muito o jogador criar caso, cavar pra sair do clube, e eu trago essa informação. Pedro não quer jogar com o Sampaoli. Pedro tá puto de estar no banco e de estar jogando pouco. E por ele queria sair. Mas ele sabe que não vai. O que fazer para contornar essa situação com um jogador, como a gente diz? É um cara importante. Contra o Cuiabá, o Gabigol tá suspenso, não tá, Mauro? Tá. O Pedro é o cara que vai jogar contra o Cuiabá. O que fazer para contornar essa situação? Já há informação de que o Marcos Braz está começando a conversar com o Pedro, estou vendo aqui nas notícias, para tentar contornar um pouco essa situação. Agora, demora, né, Vamp? Não vai ser fácil para passar esse clima aí. Ele renovou o contrato, eu estou até vendo aqui, em janeiro, dia 25 de janeiro, até 2027. Porra. Caramba, cara. Até 2027. A gente vai 2023 ainda. Na Rádio Jovem Pan. Depois da Copa do Mundo. Seguimos no YouTube. Então, ó, o Pedro tem contrato com o Flamengo até 2027. A gente está em 2023, faltam Eu acho que a multa é de 60 milhões de euros. 4 anos. Então, ontem a gente estava no Canelado, o Mauro deu a notícia sobre a reunião que ia ser realizada às 20h30, né, Flávio? Pô, fez a reunião, acertou tudo, o Sampaoli fica, o preparador físico vai embora. Aí chega hoje achando que tá tudo bem, o Pedro não foi treinar. Aí avisa que foi um negócio do dente. Igual de fazer fumaça mesmo. Imagina. Aí agora você fala assim que o Pedro não quer mais jogar com o Sampaoli. Aí outro dia você chegou aqui falando que um empresário do Pedro falou que tinha uma proposta de 25 milhões de euros. O Pedro foi comprado, o valor total deu o quê? 16 milhões? 14. De euros? Foram 14 milhões, né? Talvez com comissões, tudo seja mais. Vamos botar que seja 16, Flávio. Aí se vende o Pedro agora, se ele vai mesmo por 25, sobra 9 milhões, né? Olha só a fumaça, tá tudo numa vitória convincente, jogando bem contra o Atlético. Eu achei que Pedro... Eu achei que Pedro dizia, pô, ainda bem, os caras tomando a atitude certa, eu vou treinar normal. É o que se esperava, já conhece outra fumaça. Pensou o Marcos Braz, ele foi dormir e falou, putz, resolvi. Que bom. Não, ligou pro presidente. Ele falou, tudo bem. Ligou pro Landim. Só que o Pedro não... O Landim não tá aí. Landim, tá tudo bem, presidente, fica tranquilo. Resolvemos tudo aqui, o Sampaoli entendeu, o preparador físico foi, tomamos atitude, o RH, o financeiro aqui, o jurídico, tá tudo... Chega de manhã, tá todo mundo lá. O Pedro não veio, não. E o Pedro disse que não quer mais jogar aqui, não. Ligou, tudo bem. Não, o Pedro não veio. Pô, ligou pro... Não, mas depois o Pedro fala, não, eu fui no dentista porque... Até entendo que no Meu Deus do céu. No domingo, aí, principalmente aí que tá férias escolares e tudo, o dentista pode ter ido lá pra Búzios. Pô, Pedro, não vai dar pra consertar seu dente aí, mas segunda-feira de manhã, sem falta. Mas aí ele avisa o Flamengo. É isso que eu tô falando, pô. Aí é Miguel. É isso que eu tô falando. Avisa o Flamengo. Ó, não precisa dessa fumaça. Não treino segunda. Não precisa dessa fumaça. Aí eu fico... Não, ainda tem aquele lance, alguém vai vir aqui e vai falar, mas ele pode ter acordado hoje com o dente doendo e com dor na boca, com inchaço, enfim. Pô, mano, acordou com a dor na boca, ele tem que acordar cedo pra ir treinar cedo, né? Pô, já passa a mão no telefone, alô, Marcos Braz, olha só, não vai ter como eu ir, tá difícil aqui, até de falar, minha boca tá com inchaço aqui, meu dente tá doendo, eu vou ao dentista. A galera já saberia. Aí estaria na rede social do Flamengo. O atleta Pedro sentiu dores na boca e no dente em decorrência das agressões aí, da agressão que sofreu no último sábado. Não irá comparecer ao treino hoje devido ao precisar ir ao dentista. Pronto, todo mundo saberia. Fica em casa, Flávio. Não, fica em casa assim no ninho, às vezes eu fico matutando um monte de coisa, né? Quando o cara tá sozinho, é bom quando você tá acompanhado que você tem com quem conversar. Quando você tá sozinho, você fica pensando um monte de coisas boas e um monte de merda também. Né? Quando a parte é mais. Aí, sozinho. Aí eu tava vendo todas as comunicações. Aí eu começo a pensar assim, digo, pô, o Marcos Leonardo, cara, joga no time que é ruim, o time do Santos é ruim.
tudo que vai do Santos e do Fluminense pro Flamengo dá certo. Jogadores que vão do Santos e do Fluminense, eu digo, já pensou, vende o Pedro, compra o Marco Leonardo, que o Santos tá numa draga desgraçada, o Marco Leonardo é um atacante, tem scout pra caramba, os caras Só que não deu certo foi o Marinho, né? ficam fazendo scout aí, ó, não sei o quê, o Marco Leonardo é um atacante que se joga em qualquer time aí. Santos Tem 19, 20 anos. Santos ou Palmeiras, ele faz gol. Ah, beleza, faz o que aí? Santos tá na pidaíba, fala. Chega pro Santos e fala assim: ó, a gente vai comprar o Marco Leonardo, você fica com uma porcentagem também, Santos. Que é mais fácil a gente vender ele aqui do que vocês. Ó, a gente vai voltar pro ar aí na Rádio Jovem Pan em 5 segundinhos pra gente continuar falando aí sobre essa situação do Pedro com o Flamengo. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vamp, você tava falando que tem atacante pra substituir o Pedro se ele quiser sair. Marco Leonardo, eu não sei o que esses caras fazem de tanto scout que fica olhando os jogadores na América do Sul. Por exemplo, o Franco Lopes, em torno de 15 milhões. Você tá vendo a situação financeira que tá o Santos? Só se o Santos dizer, o Santos não vai vender o Marco Leonardo por 80 milhões de euros. Cara, é porque eu já falei isso aqui. Falo sobre o Flamengo. Só quer contratar medalhão. Não quer mais ir pensar lá, de repente, uma espécie de novo Hernani Brocador de um clube pequeno, de um time que está se destacando, sei lá, o Novo Horizontino tá bem na Série B. Pô, duvido que não tem lá um atacante fazendo gol. Duvido que não tem lá algum volante, um zagueiro promissor, pô. Duvido. Pega os 5 primeiros da Série B, algum outro clube, de repente, do sul-americano mais periférico. Pô, não pinça ninguém. O scout desses clubes do Flamengo, o centro de inteligência, só vê jogador da Europa. Só vê jogador Luiz Araújo dos Estados Unidos. Ele que custa milhões de euros. Não vê esses caras que vai custar 1, 2 milhões, sei lá, de reais. 5 milhões de reais. Um cara desse de um clube menor, que tu vai contratar, vai deixar uma porcentagem com o clube, pra eles é bom, bota na vitrine que nem é do Flamengo, pô, daqui a pouco o cara é vendido, os caras ganham dinheiro. Eles não querem fazer isso. Não querem fazer isso. O trabalho deles é ficar vendo que esses caras devem gostar de ver bastante jogo de futebol europeu. Então é de lá que eles pegam. Pô, hoje vou ver um joguinho do Campeonato Francês, ó, bom demais, hein? Lille, não sei o que, ó, lá tem um cara tá de Thiago Maia. Esse volante bom, hein? Veio do Santos, que sempre dá certo aqui no Flamengo. Pô, vamos contratar. Pô, vamos ver hoje, sei lá. Enfim, Atlanta e não sei, United contra Orlando City. Vamos dar uma olhada nesse jogo. Pô, tem um cara lá, Luiz Araújo, hein? Bom, hein? 9 milhões de euros. Porra, os caras não estão olhando no futebol doméstico aqui, a gente... É porque é o tipo da contratação que de repente a torcida vai dar contra. Eu não daria contra, mas a torcida vai dar contra, a imprensa vai zoar. Flamengo trazendo reforço de Novo Horizontino, de time da Série B. Pô, Flamengo não é time de ficar contratando jogador de Série B. Mas, cara, tem que ter uns contrapesos desses que é nessa hora e na hora de vender jogador da base que tu ganha dinheiro. Porra, eu me lembro do tempo que o Flamengo queria contratar, ventilou aí, que contrataria o Keno, quando ele se destacou no Santa Cruz. Porra, vai trazer um jogador que só se destacou com 27, 28 anos de idade, vindo do Santa Cruz, que lutou contra o rebaixamento. Ele jogou bem uma temporada, não sei se ele vai ser bom pra... Eu vi a imprensa falando isso direto. Não sei se vai ser bom direto. Pô, o Keno tá aí. Passou pelo Palmeiras bem, foi vendido pra fora, voltou no Atlético Mineiro, teve bem. No Fluminense ele tem até bons momentos. O Flamengo podia ter feito uma grana com o Keno. Pô, a gente tem que abrir nosso horizonte para observar vários jogadores que passaram pelo nosso clube com vitória, com história boa, vieram de clubes menores, cara. Vários vieram de clubes menores. E aqui chegaram e se destacaram. No final, o atleta tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um corpo. E muitas vezes o jogador de um clube pequeno que a galera não vê... Ah, tá fazendo gol na Série B. Tá fazendo gol no estadual, no Campeonato Mato Grossense. Pô, esse cara aí, quero ver aqui com a camisa do Flamengo, não vai vingar. Mano, às vezes vinga. Às vezes o cara faz um reforço muscular, uma alimentação mais forte, se exercita, participa dos treinos, começa a corresponder, entra em campo e joga bem. Daqui a pouco vira um jogador importante aí, sendo vendido. Porra, apostar só em medalhão? O medalhão é importante, tem que continuar. Se o Flamengo tem condição de contratar o jogador, trazer da Europa um jogador importante, tem que trazer. Mas é importante olhar para o mercado periférico brasileiro e trazer por temporada 1 ou 2 reforços num clube desse. Um volante e um atacante, um zagueiro e um volante, um lateral de repente. Duvido que na Série B, nos 20 clubes da Série B, não tem um lateral direito decente. Eu duvido que não tem um lateral direito que poderia chegar no Flamengo e ficar ali como uma boa opção.
Duvido que não tenha um lateral esquerdo, já que a gente sabe que o Felipe Luiz não vai continuar. Duvido que não tenha ali, de repente, um jogador de volância que pode chegar ali para ser mais uma opção ali, embora seja a última opção, mas que fique ali como uma opção. Caso seja necessário, o cara jogue. Duvido que não tenha um atacante que não vai ficar arranjando Kizumba porque não joga, mas que sirva como uma boa opção para mudança tática no segundo tempo. Duvido. Mas esses caras só querem medalhão. Pela situação que tá. Você vai vender o cara por 80 milhões quando o time estiver bem. Olha quanto saiu aí agora o França, né? Matheus França foi quanto? 20 milhões. 20 milhões de euros. Imagine o Marco Leonardo no Flamengo fazendo gol, que ele faz gol mesmo, né? E a entrosada ali com os caras, eu digo, pô. Então tem isso tudo. O Pedro vai criar muito problema, tá bom. Tem os 25 milhões que você falou que chegou, tem um papel timbrado do clube que vai pagar, não ficar só na palavra. E o cara sabe onde vai jogar. Quando eu vi ele até é diferente, porque normalmente quando a gente vê um jogador jogando com a camisa por dentro, a gente acha esquisito, né? Todo mundo jogar com a camisa por fora. Ele era do Flamengo, veio pro Santos. Sim. No Santos foi vendido. Foi vendido pro... O Gianluca, né? Isso. Melhor negociação que eu vi o Flamengo fazer nos últimos 10 anos. Tá, a do Pablo Mari rivaliza, hein? Porque o Flamengo ganha dinheiro com o Pablo Mari até hoje. Mas, cara, eu sempre tento exemplificar. O Flamengo emprestou o Jean Lucas pro Santos e queria o Bruno Henrique. Eu sei que na negociação o Flamengo deu o Uribe pro Santos, que tinha que pagar um valor. Não pagaram. O Jean Lucas emprestado pro Santos foi vendido pra França por um valor menor do que o Flamengo pagou no Bruno Henrique e que o Flamengo descontou parcelas que tinha a receber do Uribe para trazer o Bruno Henrique e pegou o Jean Lucas de volta para vender para a França. Depois o Jean Lucas ainda foi vendido de novo e o Flamengo ganhou mais um dinheiro. Acho que ele foi pro Mônaco, sei lá. O Flamengo ainda ganhou mais um dinheiro na venda do Jean Lucas. Enfim, eu sei que no final de tudo pagaram pro Flamengo ter o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não custou dinheiro ao Flamengo. O Flamengo recebeu. Eu digo isso, eu exemplifico isso, porque eu fazia isso. Minhas guitarras estão ali atrás. Talvez não essas, mas pô, eu já tive mais de umas 400 guitarras ao longo do tempo, fazendo rolo, troca, compra, venda, negocia, não sei o quê. E várias vezes aconteceu isso. Tipo assim, ao final de uma negociação inteira, me pagaram pra eu ficar com o meu instrumento. Que assim, tu pega um instrumento de um caboclo, aí troca a corda, dá uma limpeza, não sei o quê. Aí tu vende esse instrumento mais caro para um outro e você não tá fazendo nada de errado nisso daí. Aí com essa grana, você pega e compra um outro negócio que daqui a pouco você vende. E quando você vê, tu vendeu tudo e te sobrou uma grana que você compra um troço, que é, ou seja, te pagaram para tu ter tua parada. E aí, pô, nesse caso aí, o Bruno Henrique veio pro Flamengo, o Flamengo recebeu dinheiro para ter o Bruno Henrique, que é um lendário na história do clube. O João Lucas falou assim, ó, se eu for pra lá, meu irmão, é o meio campo, tem Thiago Maia, tem Jair, ou não, tem o Alan, tem só o Vitor Hugo, que esse é o de vou ganhar o mesmo salário, talvez ganhe até um pouco menos no Santos, mas vou querer jogar. Tem isso também. O cara quer jogar e às vezes não quer título. Agora, a pergunta é, Mauro, antes de você sair até, o que você acha que o Flamengo vai fazer? Será que o Flamengo vai tentar negociar o Pedro? Será que essa situação toda vai facilitar o Flamengo de aceitar? Não passa isso pela cabeça do Flamengo. O Flamengo vai contornar a situação, vai apagar o incêndio. Vai fazer isso. Vão chamar ele, vão conversar com ele e depois vão tentar fazer uma aproximação com o técnico, uma lavagem de roupa suja, se for o caso, e tocar adiante. O Flamengo vai tentar fazer isso aí. Agora, se tiver uma proposta real, concreta, aí é outra história. Assim, não adianta falar em sair do clube se não tem proposta. Ou se tem proposta de boca que não chega com a grana que o clube quer. Não adianta nada. E também não precisa ser amiguinho do técnico. Mano, aquele tem que trabalhar, é uma relação profissional. Eu sei, mas é que fica um clima pesado numa semana importante. Vamos não, essa semana sim. De Flamengo mas e Olímpia. com o tempo, uma vez teve um bate-boca meu aqui com... Vou até citar o nome, eu e Milton Neves. Quebramos o pau no ar. Toquei, tal... Dia seguinte, seu Tuta chama os dois na sala. Quando ele chamava na sala, quando eu pegava. Falei assim, ó... Não, porque quando os dois começaram a falar... Ninguém fala nada aqui. Seguinte... Vocês dois são importantes pra rádio. Vocês não quiserem conversar, eu não tô nem aí. Agora, no ar, vão trabalhar e trabalhar legal. Ok? Senão a área é pros dois. Conclusão, a gente começou a conversar no ar e voltamos a ficar amigos. Até hoje eu me dou bem com ele. Falou, não enche o saco da rádio, não prejudique o trabalho da rádio. Faça o seu trabalho. É o mesmo caso é isso. Não precisa ser amiguinho, não precisa tomar café depois do jogo. Nada. Não é simplesmente trabalho profissional. E esse negócio... Essa lição foi daqui que eu aprendi, é isso mesmo. E esse negócio dos sauditas contratando todo mundo, eu tava olhando. O que eles estão levando, eles estão pagando logo. Ó. Aquele francês lá que jogava no Newcastle, lá, o Maximan. Maximan. Foi agora também. Ponta rápido.
Não, os caras estão comprando. Se vem aqui mesmo, que é o Pedro, os caras vêm e vai. Isso foi 20 quanto que milhões é? de euros, né? Hã? Esse rapaz foi 20 milhões. Foi ontem, eu tava vendo aí, todo dia aparece É do um próprio que tá indo. time, né? É do próprio time. Só fazendo uma transferência de uma conta para outra. Porque o mesmo time que o o dono que Newcastle, é do Newcastle, que é do mesmo time lá. Porque numa situação como essa, vamos imaginar, se chegar uma proposta real, aí negocia. Ah, deu 25 milhões, o Flamengo vende um percentual, fica com o percentual e tal. Você falou, com esse dinheiro você vai e contrata um outro jogador. Esse que você citou, o Marcos Leonardo, inclusive, é bem mais jovem. O Pedro tem 26, o garoto tem 19, 20 anos. Acabou de jogar agora no Mundial Não, e é um excelente atacante. Jogou o Mundial Você busca outro agora. jogador. Assim, o que eu não entendo, assim, eu acho muito barulho por nada. Eu acho, assim, a porrada Aí na tá cara, falando, sim. Aí é motivo de levar aí sim. adiante. Mas essas questões de, isso, aquilo, outro não joga sim, pelo amor de Deus. Eu acho surreal esse tipo de... Isso que você tá falando. O Mauro César foi justamente ele, nessa época que a mãe do Pedro chorou, ele tá triste, que não sei o quê. Ele trouxe a minutagem e ele tinha a minutagem parecida com a do Gabriel, cara. Se puxar a minutagem desse ano, é capaz de estar mais ou menos parecido, sei lá. O escândalo todo que tá... Não precisa nem ninguém tá fazendo scout, não, que o próprio atleta sabe. Sim. Pô, tô tendo mais minutagem, oportunidade com A, ou B, C, é pra querer fazer fumaça mesmo. Houve até um momento recente que o Sampaoli, isso até foi bem discutido, a gente percebeu isso nos jogos. Ele pediu pro Pedro circular um pouco mais, que ele estava muito aceitando a marcação, jogando muito dentro da área. E ele começou a se movimentar, a participar mais do jogo, chegou a recuperar a bola que resultou em gol do Flamengo. Jogou bem. Eu acho que às vezes também, assim, sei lá, um pouco até de paciência. Se o cara tá incomodado, vai lá e fala, conversa. Mas o cara não dá muito espaço a conversar. Cara, Não, vazou também, eu acho que foi no GE, né, Mauro? Que ele falou da religião, isso incomodou o Pedro. Eu não sei. Não, ele não falou de religião, ele falou, você é muito religioso, tem que brigar mais. Só que a palavra religioso não tem a ver com Jesus Cristo. Religião é uma palavra ampla que significa várias questões que não só tem a ver com Jesus, Buda, Alá, Maomé, orixás e etc. Religião, você ser religioso com algo, o relógio gira no sentido horário religiosamente todos os dias, minuto a minuto. Não tem a ver com nenhum tipo de divindade. Tem a ver com coisa que acontece de forma, constante ali. Provavelmente o que ele quer dizer é que o Pedro fica esperando a bola, ele não vai atrás, não briga pela bola, ele fica esperando a bola chegar no pé dele. E isso aí não pode, pô. Quando ele não faz gol, ele não faz nada ultimamente. Desde o ano passado já. Ele saiu no barco muito nessa, não. Porque, Vazou, né? E foi ali na existe notícia. também uma tentativa, às vezes, de tentar misturar as coisas, como se existisse, por parte das pessoas, uma espécie de perseguição ou fobia para determinadas crenças. Eu acho que tem um monte de jogador que é religioso também, da religião dele. Ou não tem? O Bruno Henrique também não é? Vários. O festival de botar o dedinho pra cima, todo que faz gol, porra? Vários. Davi Luiz muito... Tem um monte ali, então, que tem problema. Não, porque parecia que o que colocaram você é muito religioso, tem que brigar mais. Gente, Teria sido essa frase. Que tenha sido isso. Você leva tudo ao pé da letra, é assim mesmo? Que mala, hein, ô? Pelo amor de Deus, se for isso mesmo, chato pra caramba, hein? Porque tem certas coisas que você fala, não pode levar ao pé da letra, gente. Tem que entender. De repente tem o cara... que brigar mais, que ele imagina se chega mais. É que nem quando o Joel Santana chamava o jogador que não era da igreja, que gostava de uma bebida, de uma zoeira e tal, de bandido, que ele fala, tá muito bandido, tem que ser um pouco mais irmãozinho, que é o cara que ele chamava, não esqueci a palavra que ele chamava, os caras da igreja, ele tinha uma palavra que era pra falar do cara da igreja e tinha os bandidos que ele chamava de bandido, cristão, sei lá. Tem que ser mais, tá muito bandido, tem que ser mais cristão. Como se ele tivesse o Joel, na época, na ocasião, chamando o jogador que, sei lá, um Romário da vida de bandido que rouba os outros e mata os outros. Chamar o cara de religião, que ele tá sendo muito mocinho, muito passivo, aceitando marcação. Ele tem que brigar, pô. Se ele quer jogar, ele tem que mostrar no treino, mostrar nos jogos quando ele entra, que ele tá com condição, que ele tá com condicionamento físico, que ele quer jogar, pô. Você é muito religioso, vamos imaginar que ele queira dizer, tô aqui, exercício de imaginação, tem que ser mais duro. Tem que brigar mais com o adversário, tem que ser mais viril. Personalidade, cara. Não, peraí, gente. Isso é personalidade, pô. Não tem. Repito, então não pode trabalhar com o Jorge Jesus. Não pode trabalhar com o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, ele vai muito além disso. A gente vê, ele mostra isso. E na beira do campo, um grande técnico do Flamengo. Um dos maiores, se não for o maior da história do Flamengo. Imagina se o Jorge Jesus não fosse embora. O tamanho dele, ele ia estar muito feliz. Não, ele crescendo, né? Se ele continuasse ganhando, ele crescendo de tamanho, de importância, a torcida toda com ele. O que ele fizesse ali, todo mundo ia fazer. Muito bem, tá certo. Bateu no Pedro. Cara,
Enfim, Mereceu. outros técnicos também. Contratação, Alguém acha que o Guardiola fala sempre educadamente com os caras? Imagina. Ó, só pra lembrar. Será que o Klopp fica com aquele sorriso o tempo todo lá no vestiário, quando alguma coisa tá uma merda, O tá tudo Klopp teve funcionando um errado? negócio do João Cancelo agora. Pois é. recente, pô. Bem recente. Enfim. Ele sempre declara, quando não quer sair, não quer jogar, sai. Ele fala isso toda hora. O Guardiola fala isso. E é normal, né? Normal. Não, e só pra reforçar o que eu e o Mauro a gente tava falando, Mauro, eu até tirei print disso, ó. Jorge Jesus. Pedro foi mais reserva do que titular. Domenech, mais reserva que titular. Ceni, reserva. Domenech botava o Pedro junto com o Gabriel e o Bruno Henrique. O time dele tomava gol toda hora. Pô, tá doido. O time do cara era índio total. Renato Gaúcho, mais reserva que titular. Paulo Souza, mais reserva que titular. E aí, Dorival e Vitor Pereira com o Bruno Henrique machucado, titular. Não tem como você barrar Bruno Henrique e Gabigol nesse time do Flamengo. E se o Bruno Henrique não tá machucado, seria com Pedro todos os Gabigol. eles. Com todos eles. Seria o Pedro e o Gabigol. Então é o que eu falo, tem uma reclamação ali exagerada. Bem exagerada. E aí a pessoa com quem eu tô falando disse... Cara, o que eu posso dizer, ele está bem puto, indignado e desanimado. É aí a informação e aí é o que a gente fala. Tá bom, cabe a ele então se remotivar. Né? Agora o jogador tem que... Ele vai ter a chance aí, ó, contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá o Gabigol não joga. Fica imaginando, Vamp, o cara entra em campo, vai ter uma decisão aí tal contra o Atlético, contra o... Agora, né, Libertador, Olímpia e tal. Um jogo que o mundo inteiro tá vendo, o mundo inteiro, nosso mundo aqui, né? Tá todo mundo no Brasil vendo, a América toda vendo, jogo de Libertadores, ele já foi artilheiro e tal. O cara consegue não se motivar num jogo desse? Tem como? Mesmo que o cara esteja bravo e Você tal. mesmo, Flávio, né? Você mesmo conta, né, Flávio, que aquela reunião lá que o Filipão teve com o pessoal do Chelsea, você que falou, né? O John Terry, opa, aqui não, aqui a gente não precisa de motivação não aqui. Lógico. Então o Pedro tem um salário para mais de 1 milha, o Modo falou, acabou de renovar em janeiro, só aumentou. Luvas e... Eu digo, mesmo que o cara não esteja ganhando nada, às vezes o time está sem receber. Você vê os caras comendo grão, porque aí tem um nome, são duas coisas, né? A imagem dele e a grana que ele ganha. Ele não vai E querer. o torcedor fica de olho. Sem dúvida. Fica de olho, porque aí começou a jogar mal. Tudo aí. Eu lembro bem que joguei no Corinthians, aí tinha um Ângelo lateral, né? Falava pro Pereira, pô, ficava de cara feia, tudo, queria jogar no lugar do Rogério. Aí o Rogério tomou o terceiro amarelo. Parreira agora vai lá. Pode jogar no lugar do Rogério. Vai lá e faz, joga. Deu 45 no primeiro tempo, Parreira sacou. Reclama pra caramba e quando bota pra jogar. Então tem isso tudo. Você não pode dar. Ó, ganham bem remunerado, isso eu falo, agradeço a mim. Dinheiro em caixa. Aí, acabou de vender mais um agora. Mais dinheiro em caixa. 20 milhões de euros, Matheus É França. só jogar. E sabe pra quem, Flávio? Sabe pra quem tá ficando no banco. Não é jogador qualquer. Se você perguntar pra nós três aqui, quem é o titular? Ataque titular do Flamengo. Bruno Henrique, botou a forma, é Bruno Henrique e Gabigol. Tem jeito. Os demais, Pedro e Cebolinha seria titular em qualquer outro time? Seria. Mas lá no Flamengo, não. Sabe o que eu acho, Vamp? Dificilmente, esses dois são os titulares, é verdade. Mas é muito difícil um jogo em que o Pedro não entre, porque ele é muito bom. Ele vai acabar entrando. Só se estiver dando tudo muito certo e tal. Mas ele vai acabar entrando. Os caras falam pra mim assim, às vezes, falam assim pra mim, Pedro, você... Nas eliminatórias de 2012, eu joguei 16 de 18 jogos com 4 treinadores. Isso eu conto pra todo mundo. Começa com o Luxemburgo, Candinho, Leão e Filipão. 18 jogos para a Copa do Mundo. Depois alguns amistosos, titular, tudo. E na Copa eu não sou titular. Joguei de 20 minutos contra a Turquia. Aí os caras falam assim, Gilberto Silva, o Clebson, um veio do Atlético Mineiro, outro veio ali do Atlético Paranaense, foram titular. Você mudaria alguma coisa, algum risco? Você ficou chateado por causa do banco? Eu digo, ó, eu não mudaria uma vírgula em nada. Somos campeões, eu fui campeão, fui minha página. Não mudaria nada, não mudaria nada. Um é titular, eu fui titular do Flamengo, ou no Corinthians, a carreira de todo mundo foi. Então o Pedro está ganhando título. São atuais campeões da Libertadores e da Copa do Brasil. Olha como era para estar tudo tranquilo, o Palmeiras arrumando fumaça, o Flamengo arrumando fumaça até na Times Square, né? Botaram lá Pois é. $40. Então o cara tá ali e tá jogando. Se fosse um cara que não estivesse jogando, não teria renovado o contrato. Ganha acima de 1 milha. Foi pra Copa. Foi pra Copa. Nunca disse. Foi pra Copa, que aonde que era pra ele o Gabigol. Foi pra Copa porque é por causa do Flamengo. É? Seguramente foi pra Copa por causa do Flamengo. Isso, Flávio, não tem 6 meses, Guilherme. Estamos indo pro mês 8, tudo bem.
A Copa terminou ali, finalzinho de dezembro. Pô, não tem 7 meses, cara, que o cara tava jogando a Copa do Mundo, o titular do Flamengo fez gol, renovou o contrato em 27 de janeiro. Não precisa estar fazendo essa fumaça. A briga lá com o treinador, o cara já foi mandado embora. Foi mandado embora, o cara já não tá mais lá. É só seguir. E aí pensa que é grupo. Os outros jogadores também ficam de olho nele, viu? Jogadores. O Cássio esculhambou o Luan outro dia aí, né? Então. Os bola também não vai dizer que é tudo. Né, todo mundo. Ô, Pedro, estamos aqui, viemos aqui só pode ver. Os bola também tem contrato, fica de olho. Olha lá, o cara tá arrumando moto. Não, Ivan, pior, a gente tá falando de chance. O Gabigol, ele não joga contra o Cuiabá, tá? Ele tá suspenso. Próximo jogo do Brasileirão. Gabigol não joga contra o Cuiabá. Pedro receberia a vaga. E o Gabigol, pra quem não lembra, ele tá pendurado na Copa do Brasil. O Gabigol tem 2 amarelos, não zera cartão pra semifinal agora e final. Ou seja, o Gabigol pode receber amarelo nesse segundo jogo contra o Grêmio e não jogar o primeiro jogo da final. Pode receber o amarelo no primeiro jogo da final e não jogar o segundo jogo da final. O Pedro poderia, inclusive, jogar uma final de Copa do Brasil como titular. E o Gabigol pode até ser poupado. Você sabe se o Brasil passa da Croácia, quem é seu titular? No próximo jogo? Pô, tava todo mundo suspenso. Ó, o Gabriel Jesus machucado na Copa. Se o Brasil ganhar aquele jogo da Croácia, o Richarlison machucou também, do jeito que o time tá jogando, quer jogar do Pedro. Tudo ao seu tempo, ao seu momento. Até aquela história, Flávio, do Tassotti, né? Não, que o Djalma Santos, né? Ele só joga a final. Só jogou a final em 58. Né? E o Dessod... E ele foi considerado o maior lateral direito da Copa. E o Dessod jogou todos os jogos. Todos. E não joga a final. Não jogou. E o cara tá jogando, não é que ele tá jogando. Se ele não tivesse jogando, não fosse importante, o Flamengo não renovaria. E tem aquela coisa de Copa também, que o Giovani faz o primeiro jogo e depois não joga nem mais um minuto. Mas essas coisas são assim mesmo. A coisa muda. O próprio Raí na Copa. Você tem que estar na banda. Tá na banda. Você pode tocar, pode não tocar. E a banda, todo mundo tá ganhando bem, Flávio. Não é a banda que... Uma bela banda, né? Pô, né? Sabe que a banda de pagode pra dividir o dinheiro é uma luta. É tanta gente, o sertanejo ganha muito mais por causa disso. O pagode, quando você olha... Pedro beira R$1 milhão por mês, porra. Ou mais, tem maior motivação que isso. Quer apostar que é mais de 1 milha? Porra, tem maior motivação que isso? Não tem maior motivação que isso. 45 milhões de torcedores, Maracanã lotado todo. Aonde vai é elogiado. Porra! Sabe que tem proposta. Jogou uma Copa do Mundo. Ó, isso a gente tem que falar. O Pedro jogou uma Copa do Mundo graças ao Flamengo, pô. Porque dá uma dimensão, ele foi campeão de tudo, ele fez gol, foi campeão de Libertadores, foi campeão de Copa do Brasil. Tô vendo aqui um tweet do Eric Faria falando que Pedro, através de seus empresários, informou o Flamengo que não foi treinar por sentir dores no rosto e por também não se sentir confortável. Loucura, gente. Ele jogou uma Copa do Mundo pela mídia que ele tem no Flamengo e pelo que ele jogou no Flamengo. Então também não dá pra entender. É meio exagerado, pô. É meio exagerada essa reclamação. É aquilo, ele tá incomodado com o novo treinador. É a mesma coisa, né? Que você tá trabalhando numa empresa e o novo chefe te incomoda. Mas aí é o que eu falo, então tem a banca pra pedir pra sair. O problema todo, Pilhado, é que hoje, isso eu tô falando de modo geral, não é o Pedro, não. De um modo geral, aqui no Brasil a gente trata o jogador ainda, os clubes, né? Até blinda o jogador, essa coisa até do cara não dar entrevista e tal. É tudo uma blindagem, o jogador ele fica numa redoma. E aí o que acontece? O jogador vira uma porcelana. Isso, né? E aí o que acontece? Ele tem uma série de dificuldades na hora de ser contrariado de alguma forma. Realmente o Pedro está tratando com pessoas intragáveis. O São Paulo é um cara intragável, esse outro animal que deu o soco nele é um cara intragável, isso sem dúvida. Mas é o que o Vamp falou, tá resolvido o problema, velho. O cara saiu, o cara sobrou, até logo. E agora, vida que segue. Vida que segue. E ele se impôs no momento que ele teve a frieza de não dar o soco no cara também. Errou de parar de fazer o trabalho que ele tinha que fazer, mas teve frieza e ganhou essa parada. Ele ganhou essa parada. Agora, se ele acha que deve sair, se ele não quer mais ficar no Flamengo, não tem outro jeito. Tem que apresentar uma proposta de sair, não tem muito o que fazer. Na marra, acho muito difícil que ele consiga. Se aparecer uma proposta de 25 milhões de euros, eu vendia na hora e ia pra cima do Marco Leonardo. Não que o Pedro seja ruim, nada. Não ofereceu 20 milhões de euros? Será? Palmeiras não. Lá atrás, era outro oferecia momento. De novo? Tá aí atrás, né? Eu fico olhando. O Palmeiras não tá precisando fazer um barulho com a torcida? Mas é o que eu falo, pro Palmeiras o Flamengo não vende. O Pedro tem contrato até 2027, tá?
Pro Palmeiras, o Pedro só sai se pagar a multa. A multa é 30 milhões de euros. Você achou maluquice 60. você falando? Contratar o Marcos Leonardo? Não é 30 não, é 60. Pelo que eu já vi falar. 60 milhões de euros. 30, o que o Mauro sempre fala. Se para chegar com 30, provavelmente o Flamengo vende. Porque pagou 14, etc. Mas se pro Palmeiras é amigo de 60. Leonardo? Um exemplo Não, que claro que fosse não. vendido, Marcos Leonardo. Louco. Marcos Leonardo joga demais, É um bom rapaz. jogador. É que ele tá num time ruim e ainda assim ele faz gol. O Flamengo já quis. Não, o padrão Pedro assim, mais novo, pô. Que é atacante também, buliçoso, tudo aquilo. o Flamengo Tô foi falando que o atrás Marcos do Leonardo não é o Pedro, né? São dois jogadores de seleção O também. Flamengo foi outro dia atrás do Ângelo. É? Lembra que o. E o Anjo tá lá no Chelsea. Ué, eu acho que é um jogador. Vai dar certo? Não sei. O Cebolinha veio por uma fortuna e até agora não jogou, né? Mas o Marcos Leonardo é um jogador, uma aposta boa, sim. Acho que é uma aposta. Pai, o cara jogar com um jogador bom do lado, ele é bom, ele vai ficar melhor ainda. O Marcos Leonardo joga com um jogador, com todo respeito, quando eu falo ruim, é o modo de falar bola, de falar ruim, bom. Jogando com jogadores ruins do lado dele, ele assim sobressai, pô. Incomoda todo mundo. Ele sozinho. Um bom jogador, muito bom jogador esse cara. Cara, do jeito que a situação tá, ela tá ficando realmente, começando a ficar insustentável aí, cara. Não sei se realmente agora já... ele já justificou, beleza, eu fiquei na minha. Agora já, com esses papos novos aí que estão surgindo, já parece que realmente ele tá querendo forçar pra sair, cara. E aí é esse lance. Eu acho, pelo que eu andei vendo um tempo atrás aí, que a multa era 60 milhões de euros, mas que se chegassem com 30, o Flamengo cogitaria realmente escutar a proposta e analisar a hipótese. De repente é isso. Chegar no empresário do Pedro lá e falar, fala com os caras da Arábia que queria dar 25, se der 30 eu vendo. Aí de repente chega num 28 ali e deixa o cara embora, porque realmente, cara, porra, isso aí tá fazendo ele um maluco com a situação que ele tava com a razão até, por mais que tenha cometido um ato de disciplina, se queimar com a galera aí. Bom, o vídeo foi esse. Deixa aí nos comentários aí o que você pensa a respeito dessa história toda aí, que tá ficando cada vez mais esquisita. Eu quero de verdade saber o que você pensa. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, aciona o sininho da notificação. Deixa o like aí no vídeo. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal, você pode dar uma olhada. Se te interessar, se for um tema bacana e interessante, clica e assiste, porque maratonar os vídeos ajuda bastante o crescimento. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e